A mudança nos assusta, mas sem ela nada acontece. Qual é o seu comportamento quando você chega num lugar que você nunca esteve antes? Um lugar que você nunca viu? Provavelmente a sua resposta é: eu observo, porque é isso que é a nossa tendência natural. Até por uma questão de sobrevivência. A gente procura nos lugares novos o que tem de familiar, o que tem de assustador. E dependendo da sua experiência de vida, dos seus traumas, da sua história, você pode conectar com aquele lugar de forma positiva ou pode se conectar com ele como um lugar que é desconfortável, um lugar que não é bom de ficar, de estar ali. E a partir dessa análise que acontece de forma muito rápida no nosso cérebro, a gente vai ter uma postura de relaxar ou de querer sair daquele lugar. A mudança, ela é sempre colocada para nós como sendo uma coisa que é difícil, é complicado, que não é simples. E de fato mudar não é simples, porque toda vez que eu quero mudar um comportamento, mudar um pensamento, eu tenho que abrir mão daquilo que eu trago comigo como verdade até aquele momento. E é por isso também que muitas vezes a gente perde muito tempo tentando convencer o outro a mudar de opinião. E aí chega uma hora que a gente fala: eu já desisti de fazer fulano mudar de ideia. Por quê? Porque ele não está pronto para abandonar aquela ideia que ele carrega consigo. Não está pronto para abandonar aquele comportamento que ele tem como bom, como algo que traz um prazer. Por isso ele não muda. É por isso que é muito mais fácil a gente mudar quando a gente tem um impacto na saúde, por exemplo, quando você pega nas mãos um resultado de exame completamente alterado de glicose, aquele fato, aquele evento pode de repente fazer algumas pessoas mudarem de ideia, porque ela pensa: e se eu tiver que amputar? Se a minha glicose ficar descompensada e atingir a minha visão? Ele conecta com alguém que ele conhece que aconteceu isso, e aí torna-se mais real aquela possibilidade, aquele risco. Mas a partir de um tempo que a gente chega nesse ambiente novo, a gente vai se ambientando, a gente vai se tornando parte daquele ambiente e a gente vai se acostumando com aquilo, mesmo com as coisas ruins. Então, a mudança, ela é desconfortável pelo fato de nós termos que abrir mão daquilo que a gente acredita e tem como uma verdade. Esse processo, ele acontece por dentro e ele acontece por fora. A gente é muito influenciado pelo meio que a gente vive. Por isso é muito importante que a gente aprenda a selecionar os lugares que a gente vai, as pessoas com quem a gente conversa, as músicas que a gente ouve, os filmes que a gente vê, porque tudo isso impacta nosso pensamento, impacta nosso comportamento, impacta por consequência a nossa vida e as nossas escolhas. Nós aprendemos que a evolução, que a mudança, ela é ruim, difícil, como eu já falei, e de fato a gente não pode dizer que é algo fácil, dependendo daquilo que a gente está mudando, não é? A gente sempre acostuma de forma tranquila e rápida com aquilo que é bom. Aquilo que é difícil, aquilo que é doloroso, mesmo que seja bom para nós, a gente tem mais dificuldade. Então,
Quando nós pensamos no mundo que a gente vive, a quantidade de coisas que mudaram de forma bastante radical e a gente se acostumou rápido, a gente acredita que a gente pode mais, não é mesmo? E quando a gente pensa que nós vamos viver tantos anos, que a gente vai precisar de uma saúde boa, de uma cabeça boa, a gente pode se inspirar nesse caminho. A gente pode escolher algumas referências, alguns conceitos novos para que a nossa mudança seja uma mudança que pode ser perene, que pode ser longa, uma rotina que tenha atenção àquilo que a gente precisa a médio e longo prazo, atenção à nossa saúde, atenção à nossa alimentação, atenção à nossa qualidade de sono, porque as mudanças, elas estão passando como um rolo compressor nas nossas vidas. E a nossa alimentação mudou, nossos horários, a nossa rotina, os nossos prazeres, os nossos lazeres, eles são cada vez mais parados, com menos movimento. E nós somos seres sociais e de movimentos. Então, se a gente se afasta do caminhar, do se locomover, do subir, do descer, se a gente se desconecta do interagir com as pessoas, nós estamos nos afastando daquilo que é essencial para que a gente tenha uma qualidade de vida, uma longevidade saudável, uma longevidade cuja a nossa independência, a nossa autonomia se coloca em risco. Essa semana eu queria te convidar a refletir sobre como você tem lidado com as mudanças que são impostas a você. Como você tem lidado, especialmente, com aquelas mudanças que você tem controle sobre elas. Aquelas mudanças que você precisa fazer, mas que você ainda não achou um caminho. E se você sabe que tem algum comportamento que você precisa mudar, você comece pequeno, fazendo um movimento pequenininho. Sabe aquela água, aquele córregozinho, aquele riacho que vai de forma persistente ao caminho do mar e ele se mistura ali naquele movimento? É isso que a gente precisa fazer na nossa vida. E eu penso que um bom começo também é a gente parar de brigar com as mudanças, experimentar algo novo, um caminho novo, uma cor nova, um hábito novo. E aí a gente vai percebendo na nossa linha da vida que a gente consegue, que a gente se adapta, porque essa é uma característica muito forte no ser humano, essa adaptatividade, essa flexibilidade cognitiva, essa flexibilidade do corpo, por conta da nossa plasticidade neural, que nos dá essa condição de se ambientar com o novo. Então, para que a nossa mudança aconteça de fato, a gente jamais vai adquirir um hábito novo achando que ele é ruim, achando que ele é difícil demais. Então você pode até entender que ele é difícil, mas ao invés de você colocar um ponto final, você coloca uma vírgula. Ir para a academia todos os dias, ou 3 vezes na semana, ou 4 vezes por semana, é muito difícil, mas é bom para mim, é bom para o meu corpo, é bom para minha mente. Então você vai, e depois de um tempo, seu corpo se adapta, e aí aquilo que era tão custoso passa a ser um pouco menos, até que seu corpo te pede para você ir.
Mas se você for sempre reclamando, sempre achando muito ruim, muito difícil, esse nunca vai virar um hábito. Pense nisso. Até.